Os santos que aqui estão, e nós temos essa oportunidade de desfrutar da Tua palavra, de tocar nessa fonte, Senhor, para que ela jorre durante toda a semana, no nosso viver, Senhor, e no viver daqueles que estão à nossa volta. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Irmãos, graças a Deus, vamos seguir o nosso desfrute, né, da pura palavra do Senhor, né? Antes de nós adentrarmos mesmo na palavra, eu reservei esses minutos iniciais só para trazer uma reflexão aqui para os irmãos, né, para a nossa vida espiritual. Todas as vezes que nós nos ajuntamos, é porque o Senhor quer falar algo para nós, né? E Ele fala de forma coletiva e fala, né, individualmente também ao nosso coração. Todas as vezes que nós chegamos aqui, que um irmão compartilha, que uma irmã traz uma experiência, cada palavra que é dita na reunião, né, nesse momento tão importante, é recebido de uma forma pela Sandra, para que ela possa aplicar, né, na vida dela. É recebida pelo Laurindo, uma forma que ele possa aplicar, né, na vida dele também. Mas tem um aspecto coletivo, tem um aspecto onde nós juntos também podemos aplicar a palavra do Senhor, né? Então, quando eu até pequei nisso, que na última mensagem eu falei, não, irmãos, nós vamos até liberar o trecho, né, que nós vamos desfrutar antes, para os irmãos irem desfrutando ao longo da semana. Eu esqueci de postar, até postei ontem, mas já... mas, né, antes tarde do que nunca, né? Alguns irmãos até já reagiram ali. Mas isso é tão bom, porque, né, Josué, a gente tem a oportunidade de mergulhar, né, na palavra, de nos unir ao irmão, inclusive, que vai liberar a mensagem, mas, acima de tudo, para que a gente possa aplicar aquela palavra, né, no nosso viver. E quando nós chegarmos aqui, nós já estarmos cheios, né, de experiências, né? Então, tem sido tão bom, assim, e agora eu trago uma experiência mesmo individual de desfrutar do livro de Filipenses, irmãos. Porque Paulo ali não estava numa situação fácil, sabe? A carta é leve. A carta, se você for analisar, comparando com outras cartas, obrigado, amor, comparando com outras cartas, é uma carta leve, né? Onde ele só tem elogios aos irmãos, ele traz encorajamento, ele puxa a orelha pouco até, né? É só ali uma situaçãozinha específica, né, que ele trouxe um alerta, mas é uma carta muito leve, cheia de amor e alegria. Ela é caracterizada por isso, por palavras como amor, palavras como alegria, e é algo muito, muito sério, né? Porque a gente mostra ao Senhor o quanto nós valorizamos a palavra dele. E isso ajuda também ao irmão que está falando, né? A cada um, seja eu, seja outros irmãos aqui, a nós não nos desviarmos. Isso nos ajuda a gente seguir aquilo que o Senhor está nos dando por meio única e exclusivamente da sua palavra, né? E isso, porque para mim tem sido algo tão bom. Eu falo, irmãos, porque faz parte da nossa história, né, também. Às vezes, quando a gente deixa a base, né, deixa muitas vezes a palavra de lado, isso abre uma porta para desvios, que muitas vezes eles podem ser ali no meio de muitas verdades ser colocado, né? É sutil. Então, às vezes, se eu falar 10 verdades aqui e colocar uma mentira, talvez essa mentira passe, né? Fica mais fácil dela entrar ali. Mas a partir do momento, irmãos, que nós temos exatamente a meia-verdade, né, irmã Iracema? Então, a partir do momento que nós olhamos um texto, nós lemos ele, nós mergulhamos nele, e a gente até procura entender o porquê que aquele irmão está falando aquelas palavras, é como se fosse o véu sendo rasgado, sabe, irmãos? É algo tão rico. E essa experiência que eu tenho tido, sabe? Que eu gostaria de encorajar os irmãos também, cada um, a ter essa experiência, sabe? De você pegar aquele trecho, se apegar, estudar, como nós vimos, né, na última mensagem, já trazendo o link aqui com a mensagem de hoje. Paulo, ele enfatiza isso aos filipenses, a importância do conhecimento, justamente para que eles valorizem a palavra, e não para que eles foquem somente no conhecimento, né, não experienciado. Era um conhecimento experiencial, ou seja, que eles vivessem aquela palavra que ele estava passando para eles, né? Então aqui, na palavra de hoje, nós vamos desfrutar de Filipenses, vamos dar continuidade aqui do versículo 18, do versículo 12 até o versículo 18.
E algumas Bíblias, elas dividem esse trecho aqui. Eu estou até curioso para ver na Bíblia dos irmãos, porque na minha não divide. A minha Nova Almeida Atualizada, NAA, ela vai do versículo 12, o trecho que ele fala é o seguinte, o título: A situação do apóstolo e o progresso do evangelho. Vai do versículo 12 até o versículo 26. É um trecho até longo. Porém, algumas Bíblias dividem do versículo 19. Às vezes, algumas Bíblias dividem colocando a letra em negrito, né? A primeira, como se fosse um parágrafo e a primeira letra em negrito. Na minha, não. É um texto que ele divide somente o parágrafo, mas ele mantém como se fosse um texto único do 12 ao 26. Mas, ao desfrutar, né, e ouvindo muitas pregações também de amados irmãos, é clara que uma divisão, né, do versículo 19 ao 26, do 12 ao 18 e do 19 ao 26. Acho que é 12 a 19. 12 a 19? 12 a 19 e 20 a 26. 20 a 26, né? Pois é, porque ele tem, na minha, ele começa como se fosse um parágrafo aqui. Então eu vou ler, para nós começarmos, eu vou ler aqui na minha versão, e queria que os irmãos lessem, né, se alguém tiver uma versão diferente da minha, possa ler também, para enriquecer a nossa leitura, amém? Então eu vou começar aqui na Nova Almeida Atualizada. Ele diz o seguinte: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho, né? 13. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Tem alguma outra versão aqui que difere? Você pode ler na sua? Aqui o título é Alegria de Paulo por Cristo ser anunciado. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Olha só, muito rica essa versão, né? É bem... traz diferentes contextos em relação a alguns verbos e adjetivos, bem diferente aqui da minha. Então, irmãos, o contexto aqui é mais claro, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, é que Paulo, ele estava, né, recapitulando, ele estava preso, né, em Roma, numa prisão domiciliar, né, ficava ali um guarda, né, um soldado da guarda pretoriana, que não era qualquer guarda, tá? Nós fomos estudar isso, é como se fosse elite da guarda romana.
É como se fosse, imagina, não diria o Bope, porque o Bope é mais para aniquilar. Ele não estaria nem vivo, talvez, ali. Mas eu diria que é a Guarda da República, sabe? Aquele gabinete de segurança institucional, que é muito específico, estratégico. Então tinha um soldadinho ali que não era qualquer soldado, era um soldado da Guarda Pretoriana, que era da mesma, essa Guarda Pretoriana, irmão, só para os irmãos, uma curiosidade, mas é muito rico isso. Essa Guarda Pretoriana era a mesma guarda que cuidava do César, né, do imperador. Do imperador romano. Eu digo César, né? Os Césares, né? Tem misericórdia do nosso César. Mas essa mesma guarda, ou seja, Paulo, ele era um preso importante. A situação de Paulo era uma situação peculiar. Não era todo mundo que tinha guarda pretoriana ali, afinal de contas, né, era a mesma guarda do imperador. Então, esses guardas ali, por isso que ele cita isso aqui, a guarda pretoriana, não eram pessoas, né, digamos assim, de um nível hierárquico baixo, era do nível hierárquico mais elevado. E lá em Atos 28, para nós contextualizarmos e lembrarmos, quando ele fala, ele chega a Roma já preso, né, sendo acompanhado, o versículo 16, capítulo 28, 16, eu vou ler aqui só para ganhar tempo. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta. E nisso nós já sabemos que os irmãos em Filipos, extremamente fiéis, né, enviaram ofertas para Paulo por meio de Epafrodito. E essas ofertas chegaram, e ele agradece muito aos irmãos, como nós vimos nos trechos que o Feitosa, né, nós expusemos, né, nos últimos finais de semana. Aí ele segue, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Esse soldado era o mesmo soldado sempre, irmãos? O que vocês acham? Não, né? Tinha uma rotina, tinha um revezamento. Então, Paulo ia trocando ideia com o soldado. Opa, Antônio, vamos supor. Opa, Raimundo. E ia trocando ali os soldados. Ele tinha uma troca, né, de guarda constante. E ele estava sempre ali, porque, né, era uma prisão domiciliar, pregando para eles também. E olha só, no versículo 30 diz, durante 2 anos, foram 2 anos esse período, irmãos. Não é fácil, ele estava preso, né? Ele tinha uma expectativa de ser liberto e o desejo dele próprio era ir para a Espanha. Ele queria seguir viagem, ele queria seguir pregando. Mas, pensa, olha que cenário que, numa visão do que ele chama aqui de progresso do Evangelho, isso é algo bom ou ruim? Se a gente está falando de progresso do Evangelho e o apóstolo está preso, esse cenário não é condizente com o avanço do Evangelho, com o progresso do Evangelho. Ele está preso ali, mas durante esses 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, versículo 30, tá? Do capítulo 28, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Não era bem assim, irmãos. Não, as pessoas iam até lá. Ele podia pregar, ele tinha reuniões, iam pessoas lá. E olha o que ele segue, né? Todos os que o procuravam, pregava o reino de Deus com toda a ousadia. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Esse é o final aqui de Atos, né? E essa é a situação que Paulo escreveu aos Filipenses. Então, até anotei aqui algumas coisas que aconteceram com Paulo antes desse momento. Olha só o que aconteceu com ele. Quando nós voltamos lá para Filipenses, o versículo 12, ele fala assim, ó. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram. Vocês lembram o que aconteceu com ele antes do capítulo 28? Foi pouca coisa? Um pouquinho, só um pouquinho. Eu anotei aqui, ó, elencando. Ele foi açoitado, ele foi acusado, ele foi preso falsamente pelos próprios judeus que o acusaram, ele recorreu a César, né? Ele ficou 2 anos preso na fortaleza de Cesareia, aí ele apela para César, lembra daquela porção que ele pede para falar com o Festo, isso, com Festo. Ele apela para César e na viagem para Roma, ele sofre o quê? Um naufrágio, correndo risco de vida.
E por fim ele é preso aguardando o veredito do imperador. Só coisa boa que aconteceu com ele, né? Antes dele escrever essa carta. A serpente, enfim, foram tantos casos, eu elenquei alguns, mas realmente eu quis colocar esses aqui mais da ordem cronológica até ele chegar em Roma. Então olha quanta coisa aconteceu com Paulo, irmãos, para ele escrever uma carta tão amorosa para os irmãos, num momento de totalmente contrário ao que a gente imagina que seria um ambiente, na nossa visão, saudável para a pregação do evangelho, né, para o progresso do evangelho. Mas o que é bonito de tudo isso, irmãos, é que ele via que em tudo o Senhor queria usá-lo. Não importa se a situação era favorável ou não. E aqui eu já trago a primeira aplicação para nós. Tem situações que nós estamos passando, é ou não é, irmãos? A nossa reunião de oração é cheia, né, de pedidos que mostram ali, meu Deus, essa situação não está nada favorável para o irmão. Essa situação não está nada favorável para aquela família. Mas, irmãos, nós precisamos crer que mesmo em meio a essas situações, o Senhor, Ele tem uma razão. Amém. Ele tem um objetivo. Nada que nós estamos passando é por acaso. O Senhor tem um propósito, viu, João Bosco? O Senhor quer te usar em toda e qualquer situação, assim como quer usar cada um de nós, né? E aí, dando sequência aqui, eu anotei, né, quais foram os avanços que ele fala que ele teve aqui. Quais são esses avanços do progresso do evangelho? Já que ele disse que aconteceu tudo isso e foi por algo bom. Ele usou o termo contribuição. Contribuiu para o progresso do evangelho. Primeiro, a guarda pretoriana, e não só eles, irmãos. Porque como tinha esse revezamento, isso ia se multiplicando. Pensa, você passar o dia inteiro com Paulo, você vai aprender pouco ou muito. Então você está ali, ó, ouvindo, e ele pregando, pregava para um, pregava para outro, e todos os demais, por isso que ele acrescenta, e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E ele segue, e os irmãos, e aqui tem uma divisão muito clara, os da guarda pretoriana e os irmãos. Que irmãos são esses? Os irmãos de Roma. Paulo estava preso, imagina Paulo estar preso aqui em Brasília, está lá na Papuda. Tem os irmãos da igreja em Brasília? Tem os irmãos da igreja em Brasília, que poderiam estar tendo comunhão com ele, né? E muitos tinham comunhão com Paulo. E por isso que esses irmãos estavam sendo fortalecidos. Tinham reuniões, tinham desfrute da palavra. Então, é o segundo, digamos, benefício da prisão de Paulo, é ele encorajar os irmãos da igreja em Roma. A igreja em Roma foi privilegiada, digamos assim, nesse sentido, foi abençoada por meio da prisão do apóstolo, que ali pregava e encorajava os irmãos. Em sua maioria, ou seja, não eram todos. E aqui eu quero que os irmãos prestem atenção nisso, porque isso é que vai determinar os 3 últimos versículos que nós lemos dessa porção. Em sua maioria, ou seja, não são todos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. O testemunho de Paulo, as palavras que ele dizia para os irmãos ficavam encorajados a pregar cada vez mais o evangelho. Era um momento, irmãos, de muita dificuldade ali. O medo pairava, porque os imperadores, né, por meio, inclusive, já tinham expulsado os anteriores, os judeus de Roma. Então ali era como se fosse uma retomada, porque Paulo, ao pregar o evangelho, ele pregava somente para os judeus? Não. Ele era o apóstolo dos gentios, né? Ele é conhecido por isso. Então muitos foram salvos, romanos, gregos, os gentios ali de Roma. E eles foram encorajados por isso. Pena que não eram todos que foram encorajados. Por isso que ele fala assim, que em sua maioria, né? Que nós sejamos esses, tá, irmãos? Esses que se sentem encorajados e que com coragem vencem o medo, porque o medo é o que pairava naquele momento ali com eles. E ele segue: é verdade que alguns proclamam por inveja e rivalidade. Agora ele começa a falar, irmãos, do segundo grupo. Tem o grupo que foi pregar o evangelho, que se sentiu encorajado, sentiu estimulado. Essa palavra é tão rica, o testemunho de Paulo, que ele fala de Cristo com tanta vontade, que isso nos encoraja, mas tem aqueles que... tem os líderes ali também. Então, por que Paulo está aí fazendo reunião? Por que Paulo está aí, né, usando a eloquência dele, né, tendo um falar ali
sendo que a gente tem a igreja aqui em Brasília e ele está preso lá na prisão, sendo que nós estamos todos aqui, né? Está dando mais ibope do que a gente. Exatamente. Eu quis mergulhar um pouquinho nisso, irmãos. Eu ouvi duas pregações aqui. Aqui, não, pelo menos na minha versão, não significa que necessariamente todos eram líderes, mas provavelmente aqui era um dos muitos problemas que o nosso coração corrupto, né, e invejoso e que levanta, né, divisões e rivalidades demonstra que provavelmente aqui eram os líderes da igreja em Roma, que não se sentiam confortáveis com Paulo, mesmo preso, tendo as reuniões, encorajando os irmãos a pregar o evangelho. Então ele reforça, por inveja e rivalidade. Duas coisas que podem brotar no nosso coração, mesmo estando aqui num ambiente como esse. Ah, porque eu prefiro o César falando ao invés do Mateus. Já levantei uma rivalidade. Ah, porque eu prefiro o Feitosa do que o Bosco, do que o Érico. Isso é uma rivalidade. Eu queria falar tão bonito quanto o Mateus fala. Inveja, né? Então vou criar o meu método aqui de fala para poder, né, rivalizar. Tudo isso iniciado por um coração invejoso. E aí ele lembra daqueles outros. Ele fala, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Por amor, irmãos, eles pregavam o evangelho. Que o Senhor nos dê esse mesmo coração também. Que por amor você pregue o evangelho no seu trabalho. Que por amor você fale do Senhor para as pessoas que estão à sua volta, assim como esses irmãos aqui, que estavam genuinamente buscando o Senhor, estavam fazendo. Aqueles, porém, que é o que nós estamos falando, que o coração estava cheio de inveja e rivalidade, aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento, irmãos. Assim, é o que eu falei para alunos de manhã, no café da manhã, né? A gente sempre tem uma prévia, tá? Tem um pequeno... Eu fiquei assim, amor, como é que pode a pessoa desejar o mal? Queriam que aumentasse o sofrimento. A verdade é que eles queriam que, por exemplo, os irmãos não fossem mais lá. Porque os irmãos não indo lá, como é que Paulo ia se sentir? O sofrimento dele ia aumentar ou ia diminuir? Sabendo que ele estava lá cheio de revelações, cheio de palavra para poder pregar para os irmãos. E parece uma situação muito grotesca, né? Assim, quando a gente pensa, mas irmãos, nós não podemos ignorar os desígnios, né, do nosso coração. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Então, mesmo esses irmãos, eles não estavam se preocupando com Paulo, não. Eles queriam que ele ficasse sofrendo mesmo lá. Mas quem importa? É o sentimento do apóstolo. Quem importa? Mas quem importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento ou seja com sinceridade. Também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Isso aqui, para muitos, é uma brecha. Pergunta assim, mas Paulo parece que ele está falando assim, não importa. Alguns levam para esse lado, né? Paulo está falando, não importa. Desde que esteja falando de Cristo, né? Tá valendo. Não é bem assim, tá, irmãos? Não é bem assim. Uma questão é a motivação. Cristo ser pregado, esse é o nosso foco. Que a pessoa de Cristo seja manifestada, seja enfatizada, seja exibida. E hoje no nosso meio, isso é muito atual. Na nossa realidade, como cristãos desse tempo presente. Quantas formas não tem de se pregar Cristo hoje? Que você já teve conhecimento? Tem inúmeras. Eu vou elencar, mas esse não é o foco, porque nós vamos ler o texto final agora, tá? Um trecho que eu separei para os irmãos. Mas tem igrejas que colocam uma boate, né, para poder atrair jovens e converter, pregar a Cristo, é ou não é? A motivação, o meio e a finalidade, o desejo, é exibir a Cristo, é ou não é? Eles querem que a pessoa se converta, querem que a pessoa seja salva, mas a motivação é algo que nós precisamos nos perguntar. Qual que é a real motivação? É simplesmente ter uma quantidade enorme de pessoas ali naquele ambiente? Tem inúmeras situações aqui que muitos pastores levantam em relação a isso. Porque é o que acontece. Eu criar uma metodologia, e nós sabemos muito bem disso, né, irmãos? A nossa história mostra isso. Embasando, coloco aqui a palavra, né?
para dizer que tudo é para Cristo, mas a motivação é algo pessoal, é algo meu. Só eu posso falar, só eu posso orientar, só eu posso conduzir. E aí eu uso meios, né? Era o que acontecia aqui nessa situação. E aí, a minha Bíblia, que eu comprei no serviço de literatura, olha só ela aqui, vou até mostrar aqui por vídeo, maravilhosa, que vários irmãos, inclusive, nos últimos finais de semana, Estevão, deixa eu dar uma folheada aí para ver se ela é boa mesmo. Eu faço questão de mostrar, olha só o que ela trouxe aqui. Questão intrigante. Estaria Paulo legitimando os falsos profetas ao afirmar que o que importa é Cristo ser pregado? Intrigante essa pergunta, né? Então eu separei antes de nós encerrarmos essa leitura aqui, tá bom, irmãos? Prestem atenção. Ele fala muitos versículos que eu vou colocar no grupo depois, mas por isso que eu não vou ler. Ele começa assim: a afirmação de Paulo em Filipenses 1,18 indica a finalidade incontestável de todo o ministério de Paulo, que Cristo fosse conhecido. Esse é a finalidade incontestável, Cristo ser conhecido. Entretanto, essa mesma afirmação ela pode servir como justificativa aos falsos mestres, que ao fazer com que Cristo fosse pregado em tese, legitimaram o restante de suas palavras e ações. Não é exatamente isso que acontece? Eu preciso legitimar. Para eu legitimar, eu preciso usar Cristo como, né, um argumento, né? E eu vou usar outro exemplo, irmãos. É muito comum isso, tá? Eu falo porque eu vivo no meio comercial. Você precisa inspirar as pessoas, né? Quantos livros alguém aqui já leu? Eu já li vários, que falam de Jesus, mas o aspecto é mostrar que Jesus ele era um coach. Ele era uma pessoa diferenciada, um ser humano diferenciado. Eu pego as habilidades de Cristo, eu pego a beleza do falar de Cristo para aplicar, por exemplo, em vendas. Super comum em se conectar com as pessoas, entendeu? Mas estou falando, né? Estou usando Cristo, bota logo um versículozinho no rodapé, né? É verdade. É preciso compreender que a declaração do apóstolo Paulo não é uma legitimação da mensagem de todos aqueles que afirmam agir e falar em nome de Cristo, e sim um manifesto do lugar secundário da glória humana em relação ao Evangelho de Deus. Ao longo de todo o Novo Testamento, vemos não apenas Paulo refutando e corrigindo falsos ensinamentos sobre Cristo, mas também outros autores, como Pedro e João, bem como o próprio Jesus condenando aqueles que não proclamavam a sua verdade como ensinou. A maturidade demonstrada nesse versículo em questão indica que a ênfase do cristão é na integridade da mensagem da salvação. Isso é muito rico. O Evangelho de Jesus Cristo, portanto, não é admissível falácia ou mentira acerca de Cristo. Paulo condena todo falso mestre como anátema, né? Aquele versículo que nós conhecemos de Gálatas, né? Capítulo 1, versículo 8 e 9. Uma vez que a prioridade é o Evangelho, o reconhecimento, respeito, fama, honra ou mesmo a dignidade do cristão, tudo isso fica em segundo plano. Dessa forma, Paulo entende que não importa sua condição, ou se outros se aproveitam disso para serem reconhecidos e crescerem à custa do apóstolo aprisionado. O importante é o cumprimento daquilo que os cristãos são chamados a fazer, o progresso e a defesa do Evangelho. Então, assim, desculpa até uma leitura de certa forma longuinha, né, aqui, mas eu fiz questão de ler para os irmãos, porque é algo realmente intrigante, né? E muitas pessoas usam isso como um pretexto, né? Então, quais são as conclusões que nós tiramos dessa porção maravilhosa que pelo menos, né, desfrutamos aqui essa manhã? Primeiro, Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. O Senhor está no controle de todas as coisas. Como nós falamos, Paulo queria ir para a Espanha. O desejo dele não era estar preso. Ele queria ter ido para lá, mas olha só, em 2 anos, vamos lembrar aqui quais foram as cartas que ele escreveu preso em Roma? Uma delas é Filipenses, né? O que mais? Efésios, Colossenses e Filemon. 2 anos preso, 2 anos alimentando os santos em Roma, encorajando a pregar o Evangelho, mas outras 4 igrejas sendo beneficiadas pela prisão de Paulo. Ou seja,
Não importa se estamos passando por uma situação difícil, se estamos presos, se estamos sendo perseguidos. O Senhor, Ele quer que o Evangelho avance, né? Por meio de cada um de nós. Outro ponto, nós sermos bênção onde quer que Deus nos coloque. Uma prisão não é um ambiente que ninguém quer estar, seja ela domiciliar ou não. Ninguém quer ser restringido, né, em relação à sua liberdade. Mas não importa onde nós estamos e como estamos, o Senhor quer que sejamos bênção na vida das pessoas, né? Precisamos ser fiéis ao nosso chamamento. E por fim, eu anotei aqui 2 pontos, que é o que nós já enfatizamos, que é a alerta sobre as nossas motivações. Qual que é o desejo do coração do Senhor e não meu? Toda a glória, todo o reconhecimento humano, ele tem que cair por terra. Nós estamos aqui para engrandecer e glorificar o nome do Senhor. E por fim, nós tomarmos cuidado com a corrupção, né, a inveja e a rivalidade que provém do nosso coração. Então, irmãos, essa é a porção de hoje. Eu, mais uma vez, reforço para todos que é importante nós termos o nosso momento individual com o Senhor através dessas palavras. E já dando spoiler para o próximo final de semana, anotem aí, ó, Filipenses 1, 19 ao 26, exatamente. Vai ser do 19 ao 26, para nós desfrutarmos ao longo dessa semana. Então é isso, irmão. Jesus é o Senhor, que nós sigamos sempre dependendo dele, assim como Paulo, sendo bênção na vida de todos, seja numa situação confortável ou não. Amém. Amém. Amém.